Boa noite. A marca da cheia histórica de 2009 ainda não foi atingida, mas o Rio Negro já alagou e interditou trechos da Eduardo Ribeiro, próxima à Praça do Relógio, e as ruas dos Barés e São Domingos. Na Manaus Moderna, os feirantes se preparam para deixar o local. Na parede do muro não é possível mais ver as outras medidas, apenas as marcas históricas. O nível do Rio Negro está 69 centímetros acima do esperado. De acordo com a medição feita hoje, nós já estamos vivendo a segunda maior cheia registrada na história do Amazonas. Ultrapassamos a marca de 1953. O Rio Negro está subindo em média entre 3 e 4 centímetros por dia e devemos alcançar a de 2009 ainda esta semana. Certamente ocorrerá isso entre quarta e quinta-feira. Na área externa da Manaus Moderna, centro da cidade, já é possível ver as consequências dessa escalada. As galerias do centro histórico estão inundadas. Com a chuva, elas transbordam e fazem os animais que vivem no esgoto procurarem abrigo. E na parte de dentro da feira, os vendedores tentam barrar a invasão da água. Alguns boxes estão submersos. Andar por aqui só por cima dos assoalhos. Nós vamos fazer o possível para o freguês chegar aqui com segurança, entendeu? Para vir comprar o seu produto, comprar as frutas, os peixes, tudo normal. Sem se preocupar com a higiene, os feirantes tentam manter o ritmo normal das vendas. Mas trabalhar por aqui está cada vez mais difícil. Não pode deixar de trabalhar, entendeu? É o nosso ramo, nós temos que continuar. Como alternativa, a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento começou a construir uma feira improvisada. 840 feirantes devem ser transferidos para um novo local na semana que vem. E a Defesa Civil começou hoje a depositar cal nas áreas atingidas pela cheia na Manaus Moderna. A Defesa Civil usa o produto para inibir o mau cheiro e evitar a proliferação de doenças e insetos. A medida também foi realizada porque o local não possui bomba d'água. A ação de tratamento químico deve se estender para outras áreas da cidade. Também nós vamos atuar com tratamento químico dentro da feira municipal, nas áreas onde a água está estagnada. Como também tem um bombeamento forçado da água que está parada, a água suja do esgoto, sendo bombeado forçadamente por Rio Negro, forçando com que a água limpa entre no local e também controle esse mau cheiro e proliferação de insetos. A água parada traz transtornos aos comerciantes que tentam se adaptar à situação. Melhora bastante. O mau cheiro, esse mau cheiro que você está sentindo agora, ele realmente sai. E 5 municípios castigados pela cheia vão receber hospitais flutuantes. O modelo já está funcionando em Anamã e nas próximas semanas vai ser ativado em Capiranga, Barreirinha, Anori e Careiro da Várzea. Segundo a Suzão, os hospitais flutuantes vão contar com 20 leitos, laboratórios para exames, serviço de telemedicina, ultrassonografia, sala de parto e de internação. E o prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, assinou hoje em Brasília um convênio para a construção de 116 creches e 70 quadras poliesportivas na cidade. A verba faz parte do programa Pró Infância do governo federal. Durante a campanha política, Amazonino prometeu construir 1.000 creches em Manaus. Mas até hoje a cidade só conta com uma. E a prefeitura já começa a emitir o carnê do IPTU. Quem quiser antecipar o pagamento vai conseguir descontos de até 20%. O contribuinte pode imprimir o carnê do IPTU no site da Secretaria Municipal de Finanças ou pegar o carnê no Manaus Fácil e em qualquer PAC da cidade. De acordo com a CEMEF, todos os contribuintes serão contemplados com descontos no pagamento total da guia. A novidade para este ano é que quem estiver em dia com o fisco municipal pode ter um abatimento de até 20% na cota única. Os que estiverem com algum débito também terão desconto, mas neste caso o benefício cai para 10%. Vale lembrar que este ano o imposto vem com reajuste. A CEMEF disponibilizou no site os dados cadastrais, que o dono do imóvel pode acessar para saber como o IPTU foi calculado. O contribuinte ele poderá saber todas as informações cadastrais e conferir se as informações estão corretas ou não. Caso não estejam, ele poderá vir ao Manaus Fácil, trazer a documentação comprobatória das reais medidas do imóvel para que a gente faça a atualização cadastral e o novo cálculo do IPTU para ele. O plano diretor continua parado na Câmara Municipal de Manaus e incompleto. Hoje o Ministério Público foi acionado.
O dia na Câmara Municipal começou com uma tribuna popular com o Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo. O presidente da instituição aproveitou para criticar o plano diretor. Jaime Cook lembrou que o plano diretor de 2002 determinava que até 2004 a prefeitura deveria criar 9 planos setoriais. Isto definiria metas de melhorias para segmentos como drenagem da cidade, centro, orla. Um detalhe, esta questão mais específica não consta nem no novo plano. É necessário que a gente tenha muito cuidado para que esses planos setoriais novamente não fiquem apenas no papel, que eles também sejam aprovados. O Implurb, responsável pela elaboração do texto base, continua sem enviar também o item que fala sobre o transporte em Manaus. De acordo com o presidente da Câmara, por isso, até agora, o plano diretor não foi deliberado e muito menos começou a ser discutido. Para fazer uma orientação e um TAC, exigir um TAC com a prefeitura. Se não for através de TAC, nós vamos ficar sem discussão do plano diretor. E eu não gostaria de fazer a entrega do plano diretor faltando os 9 itens importantes da cidade de Manaus. Quanto à CPI da água, pouco se avançou. Os vereadores estão recebendo instruções básicas dos técnicos contratados pela Câmara sobre o sistema da Águas do Amazonas. Só agora, 2 meses depois da instalação da CPI, que vai custar R$300 mil aos cofres públicos. Eu acho que nós temos que criticar o fato de que a equipe técnica foi formada muito um mês depois, 40 dias depois. Isso é um fato lamentável. No entanto, é essa a realidade agora e a partir de agora vamos ver se a gente acelera esse processo. A assessoria do Implurb informou que o texto base do plano diretor que foi entregue está completo, mas ainda faltam 11 planos setoriais ou complementares ao plano principal. E o prazo para que eles sejam entregues é de 24 meses. E na Assembleia Legislativa, a polêmica gira em torno justamente do transporte público de Manaus. A ideia da audiência era encontrar soluções, mas só houve desentendimentos. A Comissão de Transporte da Assembleia queria saber por que a tarifa de ônibus aumentou 3 vezes desde 2008. O questionamento foi devido à existência de um acordo entre o governo do estado e as empresas de ônibus. O ICMS não seria cobrado sobre o valor do combustível. Em contrapartida, a passagem seria mantida. Porque a população está pagando 2 vezes, porque no recolhimento de ICMS o cidadão paga os produtos que compra e na outra ponta está pagando mais caro pela tarifa. Então esse recurso acaba ficando com os empresários. Este outro parlamentar diz que em 4 anos só de imposto abatido, as empresas teriam tido uma economia de R$106 milhões. Ninguém defende e não seria razoável defender o fim da isenção, que o fim da isenção é aumentar a tarifa. O que nós precisamos é garantir que a integralidade dos recursos descontados sejam revertidas para descontos na tarifa. Até os estudantes reclamam que as empresas de ônibus lucram demais com as tabelas de preços aplicadas. 400 mil estudantes usando o transporte coletivo dia a dia. E nós hoje custeamos a passagem a R$ 2,75 a passagem normal. O estudante paga R$ 1,40, sendo que está errado esse cálculo dos empresários. Nós teremos que pagar R$ 1,37 a R$ 1,35 na meia passagem. O diretor do Sinetran rebateu todas as denúncias e disse que as empresas de ônibus não ficam com dinheiro algum, pois cobram exatamente o que está na planilha de custo acertada entre as concessionárias e o governo do estado. É você pegar a cópia da planilha na SMTU e analisar, lá você vê o preço que o diesel colocado lá, o valor do diesel já é o preço do diesel constante e incentivado. Poucas informações trouxeram, nós estamos ainda insistindo nesses dados, devemos por escrito solicitar também da SMTU, que está numa nova direção, e do próprio Sinetran. Taxista desaparecido desde sábado é encontrado morto hoje de manhã no conjunto Parque Riachuelo 2. José Moreno, de 42 anos, saiu de casa para pagar o aluguel do carro em que trabalhava. O carro foi encontrado no domingo no bairro Cidade Nova. A polícia suspeita de latrocínio, que é roubo seguido de morte. O PM Júlio César Reis, de 28 anos, foi morto durante um tiroteio em frente a esta casa de show no Boulevard Álvaro Maia. Segundo testemunhas, ele fazia a segurança do local. Outras 5 pessoas foram baleadas. A polícia prendeu 5 acusados e encontrou com eles 2 pistolas.
Dois carros passaram direto nessa curva na estrada do Tarumã e caíram nessa ribanceira. Enquanto o SAMU fazia o atendimento das vítimas, um outro carro capotou na pista. 8 pessoas ficaram feridas nesses acidentes. Os moradores contam que é comum imagens como estas por aqui. E em Parintins, um motorista perdeu o controle e acabou entrando com o carro dentro de uma casa. O acidente aconteceu na estrada Odovaldo Novo, próximo à Cidade Garantido. Segundo testemunhas, este carro tentou desviar de uma moto, mas perdeu o controle, bateu no poste e invadiu a casa. O carro tentou puxar para um lado e quando ele viu que ia dar na mureta, ele puxou para o outro. A moto entrou na frente e ele bateu na moto e acabou invadindo a casa da dona Mariona aqui do bar. Dona Maria Amorim estava dormindo na hora do acidente e acordou com o barulho da batida. Graças a Deus que não deu certo numa porta dessa, que é mais frágil, né? Senão tinha me pegado aí dentro. Os 4 passageiros do carro sofreram apenas ferimentos leves. Os 3 que vinham na moto se machucaram mais. O jogador de futebol Matheus Soares sofreu fratura exposta na perna. Hoje teve a primeira reunião para instalar a Comissão da Verdade, Memória e Justiça do Amazonas. Ela vai apurar crimes e casos de violação de direitos humanos no estado e em toda a região durante a ditadura militar. Participaram da primeira reunião de instalação e formação da Comissão da Verdade no Amazonas, alunos e professores da UFAM, além de militantes da época da ditadura. O representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República destacou que um comitê local é importante para ajudar nas investigações em nível nacional. E talvez a oportunidade seja essa. Se ela fizer um bom trabalho, o tempo é o tempo que ela produz os seus resultados. Até agora, somente 2 casos daqui do Amazonas foram reconhecidos e vão ser apurados pela Comissão Nacional. O primeiro é do líder estudantil Tomás Meirelles, que chegou a ser preso 2 vezes na época da ditadura e desapareceu em 1974. O outro caso é do líder sindical Antogildo Pascoal Viana, que foi morto em 1964, ano do golpe militar. Mas este indigenista quer que sejam incluídas investigações sobre o desaparecimento de cerca de 2.000 índios Guaimiri-Atuari durante o regime militar, no período da construção da BR-174. Ele diz ter provas do que considera um verdadeiro massacre na época. Tem documento, elaborado pela FUNAI com o 6º BEC, com o Comando Militar da Amazônia, né, aliás, onde se fala abertamente do uso de armas, né, de armas de fogo, né, contra os índios. Né. Para este professor de Direito, a iniciativa de formar essa comissão representa o começo de uma mudança na história do país. Eu acho que a Comissão Verdade tem uma função, o esclarecimento da verdade tem uma função de conscientização social. Jornalistas e estudantes são premiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa Científica. Foi uma forma de incentivar aqueles que tornam a ciência mais popular. A terceira edição do Prêmio FAPEAN de Jornalismo Científico envolveu mais de 50 profissionais e estudantes. A repórter da TV A Crítica, Camila Baranda, ganhou na categoria Reportagem de TV Estudante. É muito gratificante saber que eu consegui passar de alguma forma significada isso para o público e também consegui esse prêmio pela FAPEAN. Muito obrigada, boa noite. Já o repórter fotográfico do jornal A Crítica levou o prêmio de fotojornalismo. Foi uma surpresa muito grande, mas muito feliz pelo resultado. Né? É a primeira vez que eu concorri a um prêmio científico de jornalismo e estou muito feliz pelo resultado. A premiação é uma forma de tornar a ciência cada vez mais próxima da população. Eu fico animado em ver que tantos trabalhos demonstram que tantas pessoas estão comprando esse desafio de fazer jornalismo científico aqui no Amazonas. Futebol, na primeira partida da decisão da final do segundo turno, deu faixa. Mas apesar da vitória, o técnico não ficou nada satisfeito. Logo aos 5 minutos de jogo, João Gomes fez faixa 1-0. Para completar o primeiro tempo ruim, o Verdão ainda perdeu o William, que atropelou o nosso cinegrafista.
No segundo tempo, o Fache fez mais um com BA. Apesar do bom resultado, o técnico do Fache saiu reclamando. Perdemos uma grande oportunidade de matar o jogo já hoje, com 4 ou 5 golos. Vamos ter que trabalhar estes dias até quarta-feira, para na quarta-feira não cometer os mesmos erros de hoje. Já o treinador do Iranduba, Fernando Lage, ainda tem esperança. Vamos ver o que é que temos aí para fazer mais. A partida decisiva entre Fache e Iranduba na quarta-feira, às 8 da noite, no estádio do SESI, com transmissão ao vivo da TV A Crítica. Há quem diga que o boxe foi nocauteado pelo MMA, nova sensação entre os amantes de lutas. Mas quando o assunto é Olimpíada, estrelas como Anderson Silva e José Aldo ficam de fora. A torcida é toda pelos nossos pugilistas. Veja agora quem são os novos talentos do boxe brasileiro. MMA, a febre do momento. Entre os ídolos brasileiros desse esporte, que ainda não é olímpico, estão Anderson Silva, Júnior Cigano e o amazonense José Aldo. Mas para se dar bem no octógono, todos eles aprenderam a dominar uma luta, esta sim olímpica, o boxe. Entre os ícones desse esporte no Brasil estão Éder Joffre, Galinho de Ouro. Considerado o maior boxeador brasileiro, ele começou a carreira em 1953 e venceu 72 das 78 lutas que fez. Também fizeram história nos ringues Adilson Maguila e Acelino Popó Freitas. O boxe brasileiro tem tudo para ser a grande novidade no quadro de medalhas. O esporte não sobe ao pódio desde 1968, mas em Londres a equipe promete fazer diferente. Eles treinam duro para conseguir a vaga nas Olimpíadas de Londres e começaram bem antes do MMA virar moda. O boxe já não é modismo há muito tempo, ele já vem de décadas e décadas já com o boxe mesmo, tanto Olimpíadas e profissional. Quem quer treinar, eu acho que tem que levar a sério. Além de Esquiva Falcão, outros 2 brasileiros vão disputar o boxe olímpico em Londres. Everton Lopes, de 23 anos, foi campeão mundial no ano passado. E olha que ele queria ser jogador de futebol. Tava treinando e depois eu falei, pô, mãe, vamos assistir uma televisão. Aí sempre assisto com minha mãe e tal. Aí passou o pré-olímpico para ir para Atenas, os Jogos Olímpicos de Atenas. Aí eu tava assistindo a luta, aí vi o Washington lutando, me emocionei com ele. Aí falei, vou lutar boxe. A outra vaga é de Robson Conceição. O baiano, que trabalhava na feira com a avó, ganhou o mundo calçando luvas de boxe. A preparação é intensa. Treino bom, né? São vários atletas que tem aqui. Você pode ter variedade de treino, treinar um dia com o outro, no outro dia com ele, pegando um pouco de experiência que cada um tem a passar para você. E graças a Deus, com a ajuda deles, o apoio de todos, a gente vai conseguir chegar a 100% em Londres. José Aldo e companhia podem até ir para as Olimpíadas, mas para ficar na torcida por esses brasileiros feras nos ringues. E mais 3 pugilistas brasileiros conquistaram recentemente a vaga para Londres. Yamaguchi Falcão, Robenilson Jesus e Mike Carvalho. E o prêmio olímpico desta semana é uma camisa autografada por Fernando Reis, o homem mais forte das Américas. Acesse o Facebook da TV A Crítica Oficial e concorra. E essa edição do A Crítica na TV termina aqui. Para você, uma excelente noite. A gente se encontra amanhã. Até lá.